E agora vamos colocar para vocês um vídeo. Ele é um pouco longo, mas é um vídeo que eu acho emblemático do deputado federal Nicolas Ferreira. Com vocês. Assim, pensando, poxa, o cara morreu. Imagina a família, que deve pensar assim, e aí? Deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá pra fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar pro âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir pro ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque, afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta a horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas? Talvez o senhor não gostaria de conversar. Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando. Sabe, uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje, tem pressão digital do STF, sim, óbvio. Tem pressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução, mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem, talvez, algumas coisas do que se fazer, mas, olha, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem, o Bolsonaro não teria ficado inelegível, a Dilma teria perdido os seus direitos políticos, a OAB estaria não fazendo um discurso firme, como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, eu não quero que, e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, me confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir. Mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem, não. Porque se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Clezão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Clezão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos, ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa. Fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro.
Os jovens de lá, e pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente, há pouco tempo, estava indo pra rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Eu tava com essa sensação de engasgado desde o começo do ano, porque eu tava meio que no olho do furacão, você também, todo mundo que apareceu para o Supremo Tribunal Federal, apareceu para o sistema, para a máquina, ficou engasgado. Em janeiro eu não sabia o que ia ser da minha vida. Não sabia se tinha inquérito contra mim, não sabia se eu ia ser preso. Falei com o Daniel Silveira 3 dias antes dele ser preso. Né? E eu liguei para ele, eu perguntei, Daniel, tô pensando em sair do Brasil, corro algum risco? Ele falou, Marco, você é um cara muito educado, você é muito polido, eu acho que com você não tem nada não, os caras estão mais em cima de mim, em cima de outras pessoas. 3 dias depois bateu a Polícia Federal na casa dele e levou o cara. Tá até hoje preso. Ele já tinha que ter... Já tinha progressão de regime para ele. Isso aí. Não progrediu, Adriles. E eu vou colocar aqui pro Adriles comentar junto a fala do Sebastião Coelho, trazendo o que a gente já sabe sobre o Alexandre de Moraes. Mas é bom lembrar. Diante de tudo isso daí, é um juiz que ele é, com todas as palavras eu digo, ele é um ditador, sádico e cínico. Ele é sádico, tem prazer de abusar das pessoas. Ele é cínico. Disse numa palestra onde Toffler levantou a bola, disse, olha, nos Estados Unidos já prenderam tantos e multaram. Nós temos muito espaço para prender muita gente e multar muita gente. Não foi, Magno? Ele não disse isso? Está gravado. E é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Veja bem, Marco Antônio, tanto o Sebastião quanto o Nicolas disseram, e de maneira muito clara, o que todo mundo já sabe, mas que todo mundo, ou pelo menos a maioria de todo mundo, tem medo de dizer. O Olavo de Carvalho dizia, e as pessoas às vezes não entendiam, que a democracia oferece os meios de estabelecer uma ditadura pelos próprios meios democráticos. E aí, quando você se coloca contra essa ditadura dentro desse meio democrático, você é visto como antidemocrático. Parece um paradoxo, mas é isso que a gente está vivendo no Brasil. Para não ser preso, para não gerar um processo para vir para o canal, vou colocar o exemplo da Venezuela. A Venezuela tem toda a instrumentalização de meios democráticos. Lá tem eleição, lá tem plebiscito, um atrás do outro, lá tem uma Suprema Corte, lá tem exército, lá tem Congresso. Só que o Congresso foi totalmente cooptado pelos meios corruptos do governo. O exército foi tudo cooptado. O Maduro promoveu uma série de generais e tem o exército nas suas próprias mãos. A Suprema Corte foi toda indicada pelo governo Maduro e obedece, segundo princípios e leis deturpadas e manipuladas da Constituição venezuelana, aos ditames e aos autoritarismos do Maduro. Aqui no Brasil, meu querido, é a mesma coisa. E se você coloca-se contra, por exemplo, a lisura do processo eleitoral de 22, você é visto como antidemocrático. Se você contesta a figura, como diz o próprio Sebastião Salgado, abjeta, cínica, que diz que vai prender e arrebentar mesmo, do Alexandre de Moraes, as pessoas vão interpretar, segundo a sua percepção da realidade, os ministros do STF, como antidemocrático. Assim como foi visto. É bom o exemplo que você deu, o Daniel Silveira, que fez um vídeo criticando de maneira vulgar ou incisiva ou agressiva que seja os 11 ministros do STF, foi colocado e condenado a 10 anos de cadeia e está até hoje preso, sendo que ele foi indultado, o instrumento democrático, pelo próprio presidente da República, e esses próprios ministros disseram que não poderia caber recurso ao indulto do presidente da República, e ele está preso até hoje. E tudo isso dentro da lei, segundo o entendimento do que é lei, por aqueles que estão manipulando e deturpando a lei. Então aí eu chego na fala do Nicolas. Não há instrumento legal para uma ditadura, mas sobretudo para uma ditadura nascida no seio da própria democracia.
Percebe? Então, aí qual é a alternativa? Eu realmente discordo da última fala do Nicolas, quando ele fala ditadura por ditadura, eu prefiro a minha. Não, você não combate uma ditadura com ditadura. Você combate uma ditadura, e no Brasil ainda há elementos para combater essa ditadura, com o povo na rua. Porque aí as pessoas não podem fazer nada. Não é povo invadindo o Congresso, depredando, vandalizando o patrimônio público. É povo na rua. A gente esteve na rua da Paulista em nome da defesa da democracia, em nome da indignação pela morte do Crezão, que foi morto pela leniência e omissão e ação pérfida de um homem, de um juiz, e não aconteceu nada. Por quê? Você pedir por democracia, pedir por liberdade e pedir a todas as instâncias judiciárias, da mídia, de todo mundo, se colocar milhões de pessoas na rua dizendo que há exatamente uma ditadura, e você falar diretamente ao seu representante, ao seu deputado, ao seu senador, que existe uma ditadura e você quer enfrentamento a essa ditadura, aí a ditadura se esmorece. Por quê? Porque a república, a democracia, um Estado, são ficções criadas pelo homem para melhorar a vida do homem. E quando esse Estado fictício começa a piorar a vida das pessoas, ou seja, quando ele começa a silenciar, a oprimir, prender, torturar e até matar as pessoas, aí as pessoas falam, por que eu preciso desse Estado? Eu quero reformar esse Estado para que ele volte a ser uma democracia liberal e que ajude a minha vida e não destrua a minha vida. Mas para isso, a gente precisa ter liderança política que se comunique com a população que se comunique com as lideranças políticas e milhões de pessoas nas ruas para dar fim a essa ditadura em forma de pseudo-democracia. Aí sim, a gente pode começar a sonhar em ter outra democracia. De outra forma, por meios legais, conversinha com o presidente da Câmara, conversinha com o ministro que quer te censurar, que quer te prender, que quer te arruinar, não adianta, é a mesma coisa que você falar, vamos sorrir para o Carrasco, que é mais ou menos o que a Jovem Pan tem feito. Vamos dar um sorrisinho para o Carrasco para ver se ele alivia para a gente. Não, o Carrasco vai cortar a sua cabeça. Você tem que apelar à multidão, às pessoas que possam fazer alguma coisa em nome da sua liberdade, em nome da sua democracia. Senão, eles vencem pelo medo, pela opressão do medo e do silêncio e do acovardamento. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.